No Evangelho de hoje, dividido em dois momentos. Numa primeira aparição do ressuscitado aos 10 discípulos, essa primeira aparição de Cristo ressuscitado aos discípulos, ele aparece a 10. Por quê? Porque Judas já tinha traído Jesus e já tinha morrido. E depois, porque Santo Tomé não estava no meio deles nesse primeiro momento. E ao escutar o testemunho dos apóstolos em relação a Cristo ressuscitado, Santo Tomé, incrédulo, vai dizer que só acredita se tocar nas feridas de Cristo. Ver e tocar. Essa foi a condição que este apóstolo colocou para acreditar no Cristo ressuscitado. Teve muitas oportunidades. Antes dessa primeira aparição de Cristo, diante dos discípulos, os apóstolos, Jesus já tinha aparecido ressuscitado, já tinha saído do túmulo, e as primeiras testemunhas da ressurreição foram Maria Madalena. Foi Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos. Depois, no segundo momento, Jesus aparece ressuscitado novamente para os discípulos de Emaús, que iam caminhando desanimados para casa. E eles voltaram para contar o testemunho, mesmo assim não estava convencendo os apóstolos. E Santo Tomé, além desses dois testemunhos, nem dos discípulos apóstolos, ele acreditou. Pois bem, hoje nós contemplamos Santo Tomé que toca as chagas de Cristo. Mas para a nossa realidade aqui hoje, nós podemos tocar essas chagas misericordiosas no sacramento que neste evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus o institui. Qual é o sacramento que nós tocamos a misericórdia de Cristo? E obviamente podemos ser tocados por Ele. Qual é o sacramento que Cristo institui hoje, neste evangelho de hoje? Qual o sacramento que nós fazemos a experiência da misericórdia de Deus? É o sacramento da confissão, o sacramento da penitência. Os amados irmãos e irmãs, que alegria ao nosso coração poder compreendermos que na sua primeira aparição aos discípulos, o primeiro mandato que Jesus faz é o mandato da misericórdia. Ele sopra sobre os apóstolos que recebem o Espírito Santo e agora confere a estes ministros, a estes sacerdotes, o poder de perdoar os pecados. Olha que alegria, que maravilha ao nosso coração. Saber que temos um Deus que é misericórdia, que nos acolhe, nos confere esse sacramento do alívio, o sacramento da reconciliação, o sacramento da alegria. Quantos de nós aqui já fizemos a experiência de uma boa confissão? Quantos de nós aqui já ouvimos testemunho de pessoas que mudaram totalmente de vida após poder fazer uma confissão completa da vida inteira? E mesmo depois de tantas misérias, de tantos fracassos, de tantas traições, será acolhidos por Cristo. Escutar da boca do sacerdote que as palavras: e eu te absolvo dos teus pecados. Vá em paz, os teus pecados estão perdoados. Que alívio. Aqui nós já vemos o benefício e a necessidade do sacramento da confissão. Eu imagino que todo mundo aqui, ou talvez até mesmo nós, temos falado esse tipo de discurso. Muitos questionam, feito esse questionamento: por que nós devemos confessar os nossos pecados diante de um sacerdote? Por que a gente não confessa direto para Deus? Já ouviram essa pergunta? Já fizeram essa pergunta também? Esse questionamento? Por que não confessamos direto para Deus? Deixa eu ver, eu não preciso de homem nenhum para... Não vou falar meus pecados para ninguém, né? Eu confesso direto para Deus, né? Será que se a gente chegar aqui nessa igreja, em qualquer outro lugar, no seu quarto, sua casa, ajoelhar e pedir perdão dos pecados direto para Deus, será que os nossos pecados são perdoados? Será que Deus perdoa os nossos pecados? Não sei, fica a dúvida, né? Fica a dúvida. Você pode pedir perdão a Deus, pode rezar no seu quarto, na igreja, onde você quiser, pode pedir perdão o tempo inteiro. E é bom que peça mesmo. Mas será que Deus perdoou mesmo? Cristo está instituindo esse sacramento para que a gente tenha garantia de que os nossos pecados são perdoados. A gente confessa direto para Deus, nada garante
Nada nos garante se nossos pecados são perdoados. Quando Cristo institui esse sacramento e agora delega aos sacerdotes, aos discípulos, apóstolos, o poder de perdoar, não só perdoar, mas de reter. A quem não perdoar os pecados, eles serão retidos. Aí é que entra a autoridade moral e disciplinar da igreja que Cristo mesmo confere. Nós acabamos de ouvir o Evangelho, não é invenção do padre, não é invenção de vários bispos, de papas que passaram na história da igreja. É Cristo mesmo que nos fala e institui esse sacramento. Por quê? Porque agora, diante do sacramento da confissão, não nos resta dúvidas que os nossos pecados são perdoados. Essa é a grande diferença. Você pode confessar direto para Deus, mas o que te garante que seus pecados foram perdoados? Sabe o que nos garante o perdão dos pecados? É a absolvição. É a absolvição. O único critério, do ponto de vista do penitente, daquele que confessa, para uma confissão boa e válida, é um só: é o arrependimento. O arrependimento, essa virtude isso brota da virtude da humildade, de fazer um exame de consciência, de olhar para si, de fazer um exame e perceber assim: o que eu estou fazendo na minha vida, o que eu deixei de fazer, o que eu estou falando, com quem eu estou andando e me relacionando, como é a minha atitude para com os outros. Somente um coração humilde vai conseguir cultivar o arrependimento autêntico, real, verdadeiro no coração. Reconhecer os meus pecados. Não interessa quem me provocou, não interessa o lugar onde eu estava, não interessa os pecados dos outros, mas o que eu estou fazendo. É esse o meu exame de consciência. Não interessa se seu filho está dando trabalho, não sei o que, meu filho e tal, não, meu marido, marido enjoado, cobra tudo, só não sei o que, a esposa só fala e tudo, não deixa descansar e tal, tudo está errado, todo mundo está errado. Não, meu pecado, esse é um bom exame de consciência, nós devemos fazer sempre, ao aproximar-nos da confissão. O que eu fiz, Padre, eu faltei na missa, eu não amei a Deus sobre todas as coisas, eu faltei à missa. Pronto, acabou. Não interessa se você estava na roça, você estava lá na beira do rio, pescando, olhando. Eu fui distrair, padre, olhei o céu azul. Se não fosse aquele céu, eu não teria faltado à missa. Se não fosse as pamonhadas que a gente estava fazendo, não interessa. Eu faltei à missa e ponto final. Essa é a dor do meu coração, esse é o meu pecado. É isso que eu coloco diante do Senhor. E que alegria poder ser alcançado pela misericórdia. A virtude é essa da humildade que faltou a Santo Tomé. Se eu não ver as chagas, se eu não tocar estas chagas, faltou essa virtude. Quanta oportunidade este apóstolo teve para acreditar no ressuscitado através dos testemunhos de tantas pessoas autênticas para dar testemunho. Ele não conseguiu acreditar, não deu um passo a mais. Mas Jesus, ainda neste evangelho de hoje, no segundo momento que ele aparece ressuscitado e mostra as chagas para Santo Tomé, Jesus vai derramar uma bênção sobre cada um de nós aqui. Isso deve nos fazer ficar muito em paz na nossa relação com Deus. Santo Tomé, após tocar as chagas do Senhor, vai gritar, né? Meu Senhor e meu Deus, né? Agora eu acredito. E Jesus responde: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Muitas vezes, talvez alguns de nós aqui, eu já ouvi dizer isso, pensamos assim: nossa, se eu tivesse escutado Jesus falando, se eu tivesse visto Jesus fazendo os milagres, se eu tivesse a oportunidade que os apóstolos tiveram, é claro que eu acreditaria. Não somos diferentes de Tomé. Somos muito semelhantes a Tomé. Nunca olhemos para São Tomé diminuindo, rebaixando, porque nós somos piores. E Cristo está derramando essa bênção para cada um de nós que professamos a nossa fé através do testemunho dos apóstolos, da igreja que nasce do coração de Cristo, deste poder que é confiado aos apóstolos. Bem-aventurados os que acreditam sem terem
visto. Então nós temos a revelação, nós temos a tradição, nós temos a Sagrada Escritura. Nós não precisamos ver para crer, tocar para crer. Já tocamos a misericórdia de Cristo nos sacramentos, sobretudo no augustíssimo sacramento da Eucaristia, e agora o sacramento da misericórdia e da confissão. Então que possamos sempre mais cultivar nosso coração essa virtude da humildade, para gerar em nós o verdadeiro dom do arrependimento, fazer uma boa confissão. Quem experimenta a misericórdia é capaz de ser misericordioso com o outro. Às vezes ficamos muito revoltados quando vemos muita maldade no mundo. Ah, porque matou desse jeito. Ah, porque fez isso. Ah, porque entrou na escola e matou todo mundo, tal, não sei o quê. Falta misericórdia, né? Falta a experiência da misericórdia, do perdão, da humildade, do arrependimento. Se fizéssemos mais essa experiência da misericórdia e do amor de Deus, seríamos muito mais misericordiosos uns para com os outros. E também experimentaríamos a misericórdia dos nossos irmãos para conosco. Às vezes, muitas pessoas são rudes e maus conosco porque nós também somos rudes e ruins e maus. Com que mania a gente tem de criticar, de apontar o dedo, de julgar, de condenar, de perseguir, de fazer fofoca, de inventar calúnia, de diminuir o outro. E o mal do linguarudo e do fofoqueiro é que ele acha que o nome dele nunca vai estar na roda. Se você coloca o nome dos outros na roda, amanhã é o seu nome que vai estar lá. E aí depois acha ruim. Mas está fazendo a mesma coisa. Quem não age com misericórdia, não experimenta misericórdia. Então isso já é um grande benefício, uma grande graça dos efeitos do sacramento da confissão. A experiência da misericórdia me torna humilde. Não, eu não tenho poder de julgar, não tenho poder de apontar o dedo, as quedas dos outros. Eu não tenho esse poder. Ninguém me constitui juiz. Eu tenho que rezar e pedir misericórdia a Deus por mim, em primeiro lugar, e pelos meus irmãos. E acolher sempre, porque é isso que Cristo sempre faz conosco. Porque o tempo inteiro nós o traímos. O tempo inteiro nós falhamos. E o tempo inteiro Cristo nos acolhe. Então que nós possamos cultivar nosso coração essas virtudes, sobretudo contemplando o exemplo de Maria Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.